Olá pessoal, esta é a sexta aula do nosso curso Regras de Ouro para escrever um artigo científico. Hoje nós vamos falar sobre como escrever a seção Introdução do nosso artigo. Vamos lá? Vocês lembram que na aula passada nós falamos sobre o IMRD. Só relembrando, o IMRD é a estrutura geral do artigo. Lá nós vamos descrever a introdução, os métodos, os resultados e a discussão. A conclusão, dependendo da revista, ela está incluída dentro do tópico ou da seção discussão. Em outras revistas é uma seção independente pequena, apenas de conclusão. Essa é uma informação importante. Mantenha o IMRD o mais balanceado possível. Utilizando aqui essa formatação, com a fonte Word Arial 12, um espaçamento de 1,5, um alinhamento justificado e o recuo da primeira linha, a introdução deve abranger apenas uma página, não mais do que isto. Métodos e resultados, 2 a 3 páginas. Métodos 2 a 3 páginas, resultados também 2 a 3 páginas. E a discussão, 4 páginas no máximo. Nós vamos ver detalhes sobre cada um desses tópicos e vamos começar com a introdução, que deve ter, conforme dito, no máximo uma página, utilizando esta formatação aqui embaixo. Existem algumas regras gerais e importantes sobre a introdução. Primeiro, tenha em mente que a introdução é o funil. É lá onde deve ser apresentado o tópico e enfatizado o porquê que ele é importante. É lá onde você deve definir as terminologias para evitar confusão, para deixar o seu artigo claro logo na saída. Isto é isso, aquilo é aquilo. Boa parte das siglas, lembra lá da aula anterior? Boa parte das siglas já é introduzida aqui, nesta secção. Importantíssimo, o verbo na seção introdução, ele deve estar no tempo presente, quando referir-se a conhecimento adquirido, e deve estar no tempo passado, quando relatar revisão de literatura. Não se esqueça desta regra. É possível e recomendável utilizar referências, mas se você for utilizar e deve utilizar referências na introdução, elas devem ser poucas e, principalmente, essas referências devem estar muito bem atualizadas. Nesse tópico, os revisores olham com cuidado. O cara está escrevendo a introdução do seu artigo, está trazendo para a gente o porquê que esse artigo é importante e começa com referências desatualizadas. Isso já é visto com uma certa... Será que a coisa foi bem feita mesmo? Portanto, utilize referências sim, porém poucas e atualizadas. Existem alguns dados desfavoráveis ao seu artigo. Primeiro, introduções longas demais ou com sustentação inadequada ao problema. Isso é uma coisa que não é bem vista pelos revisores. E outra coisa, revisões de literatura incompletas, inacuradas ou desatualizadas. Esses dois tópicos são dados que falam contra o seu artigo. Portanto, tome muito cuidado com essas regras gerais, não se apressem, faça uma boa revisão da literatura, que ela esteja atualizada para começar a introdução. Conforme dito, naquela formatação, Arial 12, justificado, recuo da primeira linha, ela deve ter uma página. E nessa uma página, ela deve ter 4 parágrafos. Essa é outra dica preciosa. E o que é que você deve colocar em cada um dos parágrafos? No primeiro parágrafo, você deve relatar verdades gerais na área sobre a qual você irá falar. Vamos ver um exemplo. Esse é um artigo também do qual eu participei. Reparem o título: Avaliação volumétrica tridimensional da função diastólica por ressonância magnética cardíaca. É um título que dá uma visão ampla, geral. Lembra aqueles 4 tipos de título que nós conversamos nas aulas anteriores?
Pois é, esse não é um título dividido em duas partes. Ele tem aqui os 2 pontos, mas é apenas para dizer que esse artigo fez parte de um grande estudo, que é o estudo Multi-Ethic Study of Atherosclerosis, o MESA, o estudo MESA, muito divulgado e muito bem feito. Mas voltamos ao nosso tópico da introdução. Nesse artigo, aqui está o resumo do artigo e aqui está a introdução. Ah, doutor André, aqui tem meia página ou menos de meia página. Aqui está na formatação da revista. Quando eu falei que era uma página para a introdução, é utilizando a fonte Arial 12, com espaçamento, com recuo da primeira linha, com aquelas características que nós falamos no slide anterior. Então, uma página no Word. Aqui ele não está mais no Word, aqui ele já está no PDF e muda a configuração. Mas, enfim, a introdução foi de uma página. E o que é que diz no primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, nós devemos dizer, relembrando, as verdades, nós devemos nos referir às verdades gerais na área sobre a qual você irá falar. Então, aqui estão as verdades gerais sobre esse assunto que nós publicamos. A prevalência e o custo do tratamento da insuficiência cardíaca nos Estados Unidos são altos. Estimou-se em 2018 essa condição afetou 5 milhões de adultos e esteve associado a um gasto de 35 bilhões de dólares. Aproximadamente 50% dos pacientes foram descritos como tendo insuficiência cardíaca diastólica. A disfunção diastólica é um componente cada vez mais reconhecido de uma variedade de doenças do miocárdio e o seu reconhecimento é necessário para o manejo do paciente. Ou seja, nós trouxemos verdades já bem estabelecidas e é sobre isso que nós vamos falar. É assim que você deve agir no seu artigo também. O segundo parágrafo. O que é que deve conter no segundo parágrafo do tópico Introdução? Ali você foca nas verdades mais precisas, nos registros de uma população, numa doença, o método de forma mais específica. Você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre a população, é ali que você dá informações mais específicas. Vai falar sobre uma doença? Da mesma forma. Vai falar sobre o método? Da mesma forma. E você deve focar nesse segundo parágrafo no assunto que você vai explorar. Vamos ver o exemplo nesse mesmo artigo que nós publicamos. Aqui está o segundo parágrafo. Verdades mais precisas. A ecocardiografia é atualmente utilizada como padrão de referência na avaliação da disfunção diastólica. Com imagens obtidas pela ressonância magnética, a função diastólica é avaliada com o uso de sequência de pulsos, ou seja, eu não vou entrar nesse mérito da questão aqui, mas nós estamos dando verdades mais precisas, né? E registro de um método, nesse caso aqui, de um método específico. Como resultado, a avaliação diastólica pela ressonância não é rotineiramente utilizada. Portanto, a ressonância requer um método simples e robusto para a avaliação da função diastólica. Nós estamos falando do método mais específico. E aqui, nessa última partezinha, nós focamos no assunto que nós vamos explorar. No terceiro parágrafo, nós vamos falar sobre o que não é conhecido ou explorado no assunto que você pesquisou. No nosso exemplo, aqui está, nós vamos falar sobre o modelo tridimensional de função miocárdica. Foi desenvolvido para avaliar a função miocárdica com base em imagens de cine e ressonância com processo livre, enfim. Aí segue a evolução falando sobre o que não é conhecido ou explorado. Você está trazendo um tópico novo. É isso que você vai falar. Uma análise de função sistólica baseada no modelo é relativamente rápida. E aí segue o terceiro parágrafo do seu artigo. No quarto parágrafo da introdução, importantíssimo. É lá que você vai dizer qual a questão que o seu trabalho vai responder. Qual o objetivo da sua pesquisa. Usualmente, nós começamos o quarto parágrafo com o clássico. O principal objetivo desse estudo foi, e aí você diz qual foi o principal objetivo do seu estudo. Em nosso exemplo aqui está assim,
O objetivo deste estudo foi realizar uma análise intraindividual para desenvolver e validar uma avaliação volumétrica da função diastólica baseada em um modelo 3D através da ressonância e comparar os resultados obtidos com este modelo com os obtidos pela ecocardiografia. Esse é o último parágrafo da introdução. Você vai dizer qual o objetivo da sua pesquisa. E um dado importantíssimo. Você deve responder esta questão no primeiro parágrafo da discussão e na conclusão. Guarde essa mensagem que nós vamos falar na próxima aula, nas próximas aulas sobre a discussão e a conclusão. E nós vamos relembrar isso, que o primeiro parágrafo da discussão do seu artigo e a conclusão devem responder ao que está aqui no quarto parágrafo da introdução. Deve responder ao objetivo da sua pesquisa. Procure manter essa introdução balanceado, arrumadinho, com 4 parágrafos aproximadamente, seguindo essas regras que você está no bom caminho. Então, nós falamos nesta aula sobre como escrever a seção introdução do seu artigo. Eu espero que ela seja de grande utilidade para vocês. Na próxima aula, nós vamos falar como escrever a seção material e métodos do seu artigo. Ok? Nos veremos. Um grande abraço. Até lá.